Boa noite. Boa noite, pessoal. Amanda, tudo bem, Amanda? A Luísa. Se quiserem ir contando, pessoal, de onde vocês são. A gente vai esperar uns minutinhos até o pessoal entrar, pra gente chamar o nosso convidado, o João. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal ir entrando. Ó, Amanda é de Piracicaba, São Paulo. Que legal, Amanda, que você nos segue. Espero que esteja gostando do nosso conteúdo. Boa noite, Sabrina. Boa noite, pessoal. São Paulo, a Ana. Ó, o João chegou. Vamos dar um tchau pro João. João, a gente já te chama. Hoje a gente vai conversar com o João um pouquinho. Muita gente já conhece ele, mas ele tem bastante coisa importante para falar com a gente. São esses momentos de partilhas que deixam o nosso fazer pedagógico mais potente. Então vamos lá? Vamos esperar o João entrar. O áudio tá bom, pessoal? Oi, João, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo certo? Áudio, câmera, tudo tranquilo? Aqui para mim tudo certo. Tá bom, então, perfeito, perfeito. Boa noite, obrigado, Ana. Boa noite. Ah, viu, ó. Já começou com elogios, né, João? Começamos bem, então. Isso aí. João, vou deixar que tu te apresente, pode ser? Claro, eu só vou. A pessoa trabalhou o dia todo, a pessoa vai colocar um filtro para ver se dá uma Ah, melhorada. faz parte. Boa noite, Xana. Olá, bom, primeiramente te agradecer, Marcela, pelo convite. Fiquei muito feliz. Já acompanho o trabalho de vocês há um tempinho já e sei que é um trabalho de grande excelência, é um trabalho que a gente acredita, né, em busca da primeira infância e encontrar nesse momento de pandemia, que é um momento tão delicado para que nós estamos passando, profissionais fazendo diferencial, buscando se reinventar, ajudando o próximo, né? Construindo essas pontes me deixa muito feliz, né? Nós somos gaúchos, nós não nos É isso encontramos aí. ainda, né? Em função da correria, mas esse momento de pandemia também serviu para nos unirmos, né? Nos Criar aproximar, é isso, João. tantas. Exato, exato. Então, eu acho que para quem não me conhece, eu vou só me apresentar rapidamente, né? Eu me Uhum. chamo Eu não gosto de João. falar do currículo, eu deixo sempre para a pessoa, que eu já apresentei lá na postagem. Aí tu fala um pouquinho do João. Perfeito, então. Eu sou o João, sou formado, a minha formação é em pedagogia, eu tenho algumas especializações. Eu estou na educação infantil, que é o meu chão, que é minha paixão, há 8 anos. Eu iniciei lá saí do ensino médio, na outra semana eu estava na universidade. Então, além de trabalhar na educação infantil, já fui como profissional de apoio, que a gente chama aqui no Sul, né? Até recepcionista, todas as áreas possíveis da educação infantil eu já passei. Atualmente eu sou assessor pedagógico, eu faço assessorias em escolas e municípios e também trabalho com formação de professores, né? Meu foco ali, minha pesquisa é educação infantil, de 0 a 6 anos. Também eu tenho uma vida dupla, tá, Marcela? Eu trabalho além Sim. da educação infantil, eu trabalho na área da assistência social, eu sou coordenador em um projeto, a Rede Divina Providência. Trabalho com as irmãs, coordenando um projeto, e também estou trabalhando agora com as casas lares, né? Com os adolescentes também. Então, eu estou nessa vida dupla, assim, me dividindo, são minhas duas paixões. Eu pesquiso muito, estudo muito, tento levar um pouquinho da minha prática também, um pouquinho dos meus estudos.
Então, quando tu me convidou para falar sobre um tema, eu pensei em vários, né? Eu falo sobre alguns temas específicos, né? Mas todo mundo já me escutou Sim. falar sobre o brincar heurístico, né? Todo mundo já me Uhum. escutou falar sobre a importância da docência na educação infantil, sobre documentação pedagógica, enfim, são temas que eu estou sempre em alta falando. Mas algo que me chama muita atenção é a gente poder refletir sobre o nosso papel, né? Sobre a nossa formação continuada. Então, na Isso é noite de muito hoje, importante. exato, que passa muito rápido, eu vou tentar falar um pouquinho e também trazer um pouquinho da minha história, porque poucas pessoas não conhecem, né? Poucas pessoas conhecem, quer dizer, a minha história, né? Meu percurso enquanto professor. Então, Uhum. qualquer dúvida que for surgindo aí, me avisa, porque eu estou de óculos, mas eu não consigo enxergar porque eu estou com uma certa Tá, distância do celular, tá? Para não refletir a luz. pode deixar. Então, como eu havia falado no início do nosso encontro, né, que é um bate-papo. João, vou Oi, te atrapalhar só um pouquinho. Pessoal, tem uma caixinha embaixo, aqui embaixo, com pontinho de interrogação. Se alguém quiser deixar alguma pergunta para o João, pode deixar ali, que daí a gente passa para ele, tá? perfeito, melhor ainda. Podem fazer perguntas, pessoal, que eu puder responder, eu vou responder. Isso aí. Então, eu iniciei a minha formação, né, na graduação aos meus 18 anos, terminei o ensino médio. Na outra semana, eu já estava fazendo vestibular e iniciando a graduação. Para quem não sabe, eu fiz, não sei se posso fazer propaganda, não estou fazendo propaganda, estou falando o nome da universidade, mas para quem não sabe, a minha formação, né, em pedagogia foi de uma faculdade à distância mesmo. Fui colega da Cimeia, para quem conhece Grande também. Nós Cimeia. somos colegas, né? E somos amigos também. É o Uniaselv, tá? O polo de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre. Eu sou gaúcho de Porto Alegre. Então, foi onde nós iniciamos esse percurso da graduação. O que me chamou muito a atenção, porque quem me conhece sabe que eu sou muito inquieto. Eu não sei Uhum. algo, eu vou atrás, eu busco, eu tô sempre em ativa, né? Tô sempre em ação. Então, a formação, né? Logo que nós iniciamos essa graduação, a faculdade à distância recebia muitas críticas, ainda recebe, a gente sabe, né? Ah, mas faculdade à distância é muito fraca, nós vamos aceitar profissionais que fazem. Tem aqueles preconceitos que surgem por aí, É. né? Da questão da faculdade à distância. Então, foi um tabu, foi uma barreira que nós tivemos que quebrar muito. E chegando na graduação, a matriz curricular, ela não trazia muito o chão da educação infantil, né? Não trazia muitos aspectos. E aquilo me incomodava muito, me chamava muito, assim, me inquietava muito. E além da CIMEA, eu tinha outros grupos, outros amigos ali que nós formávamos um grande grupo, né? Que era o grupo do fundão, mas não era um grupo de bagunça, era um grupo que estudava mesmo. Sim, A gente discutia muito. E a característica daquele grupo é que era um grupo que era composto por profissionais que trabalhavam na educação infantil, né? Então, a gente questionava, debatia muitas coisas, muitas questões. E me chamou muita atenção isso. Eu disse, mas eu estou trabalhando na educação infantil, estou em uma escola de educação infantil e eu preciso procurar mais e mais conhecimentos. Então, naquela época não tinha tantos recursos financeiros, né? Época de faculdade a gente sabe que é Xerox, Xerox, Xerox. Conheci a biblioteca da faculdade, que tem livros maravilhosos, que tem livros incríveis. E comecei a estudar, comecei a pegar aqueles livros da educação infantil e foi tirando xerox, fui lendo, fazendo anotações e foi refletindo muito. E tem um livro da Maria Carmen Barbosa, depois eu posso estar enviando para vocês, eu não me lembro o nome dessa. Oi, 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 para quem me deu oi, que eu não enxergo. Para quem se interessar, mas é um livro da Maria Carmen Barbosa que é sobre rotinas na educação infantil. E esse livro, quando eu conheci ele lá em 2011, me chamou muito a atenção, porque eu comecei a fazer a leitura dele, começou a refletir o quanto que a gente precisava buscar conhecimento. Então, foi a partir daquele livro, desse livro da Maria Karen Barbosa, que eu comecei uhum. a pesquisar mais e mais coisas, trazer mais materiais. E a gente A começou Lica é inspiradora. a Lica é demais, a Lica é uma grande, né? Uma grande educadora Uhum. também. Então, nós tivemos muitas trocas, eu fiz muitas leituras e nós fazíamos muitas trocas com esse grupo. E aquilo foi me inquietando, me inquietando, me inquietando. E a leitura, ela entrou
né, como algo assim, uma prioridade. Além do livro da disciplina que nós tínhamos, eu sempre buscava, né, mensalmente ler um livro. Por conta da minha demanda, né, que era muito corrida naquela época, era faculdade, era trabalhar, entre outras coisas, autoescola, por aí vai. Tinha várias coisas naquele meio tempo Sim. ali, no meu auge dos 18, né? Então, eu tentava ler um livro por mês. E desse livro eu tentava fazer a anotação e extrair. Então, esse tema de formação de professores, ele surgiu de uma hora assim para outra, que eu fui em um espaço, que é o Instituto Ciência e Saber, que é um espaço que na época que eu fui era coordenado pela Tânia Marques, que é a esposa do Fernando Becker, professores da URGS, maravilhosos, que Uhum. eu amo, que me adotaram, sou filho deles da pedagogia. Ai, é tão bom Então, estar pertinho da URGS. então nós tivemos uma paixão inicial assim e ela me convidou para dar um curso. O que tu pode falar? Enfim, eu fui assistir um curso e nós conversamos e aí deu aquela paixão e aí eu falei, eu quero falar sobre a importância do professor, da formação continuada do professor, que foi o tema do meu TCC. Esqueci de falar para vocês que foi o tema do meu TCC Hum. sobre a formação continuada de professores da educação infantil. E eu falei para ela, eu quero fazer em formato de um curso e apresentar. E ela topou. E eu me lembro que foi um grande desafio. Vocês imaginam, assim, foi um choque, sim, porque foi um dos cursos mais procurados no início ali, que o ICS estava iniciando, então chamou muita atenção e o pessoal foi, e aí eu pensei, nossa, quero ver eu dar conta agora, né? E deu certo, e desde então eu segui já falando sobre esse tema de formação de professores, segui esse caminho trilhando também, estudando e refletindo, e o que eu quero trazer hoje para que a gente possa discutir é a importância de nós nos formarmos enquanto professores. Que a graduação, ela é a pontinha, né? Ela é o fio que a gente tem que ir puxando para buscar mais e mais conhecimentos. Eu sempre costumo dizer que a graduação, ela é o início de tudo. Não pensem que é somente a graduação, a especialização, o mestrado, doutorado, por aí se vai, que vai ser necessário. Claro que é fundamental para a nossa vida, mas nós precisamos buscar constante formação continuada. A gente precisa buscar conhecimento, e o conhecimento é algo tão gostoso, porque ele não fica só para a gente, né? A gente pode compartilhar com todos, né? Então eu sempre digo, o conhecimento não é só para mim, é para todas as pessoas. Então, principalmente, né, a educação infantil, que a gente sabe que passa por certas dificuldades, questões de aceitação, questões de respeito mesmo na sociedade, né? Nós, Sim. enquanto profissionais da primeira infância, a gente né, a gente deve buscar conhecimento constantemente. E esse momento de pandemia, que é impossível a gente não comentar sobre essa questão que a gente está passando de pandemia, é um momento também da gente, como eu havia falado, nós construímos pontes, mas ao mesmo tempo nós precisamos também, né, abastecer. Nós não estávamos de férias, né, nós não estávamos descansando e sim buscando conhecimento e oportunidades de formação nós estamos tendo incríveis, né, com profissionais fazendo lives, fazendo cursos gratuitos, fazendo cursos pagos. Então, nós temos um leque de opções, né? E essa busca, né, constante por se formar enquanto professor, né, enquanto buscar o melhor para a gente, não é somente para o nosso trabalho, mas sim para a nossa vida, para a gente ter propriedade naquilo que a gente fala. Então, a É pedagogia, isso. né, a gente precisa constante estar nessa luta pela pedagogia, porque quando a gente se depara em espaços de educação infantil, a gente tem que refletir muito qual é o nosso papel diante daquela escola, diante daquela concepção de cultura que nós estamos recebendo, que nós estamos trabalhando, aquelas crianças que chegam até nós. Então a gente precisa ter essa concepção de o que é educação infantil, né? Qual é a nossa concepção de professorado, né? Eu estou olhando aqui para baixo porque eu fiz algumas anotações, tá? Sim. Então a gente precisa também, né, pensar o que é aprender, né? O que é o ato de aprender? Como que eu aprendo? Né? Eu aprendo somente lendo, eu aprendo indo em uma formação, eu aprendo somente ali na graduação e paramos por aí, eu já sei tudo, estou pronto para falar sobre tudo, né? Então, esse ato, né, dessa formação do professor é muito importante, né? A gente formar, construir e desconstruir também conceitos. Eu sempre costumo, nos meus cursos, nas minhas formações, falar muito isso. Eu fui, né,
de sala de aula, trabalhei com as crianças do berçário até o pré, os maiores, e Sim. fazia práticas que talvez hoje não condizem com o que a gente pensa sobre infância. Já usei EVA, gente, já usei, né, folhinha xerocada, e é algo que eu não me envergonho, tá? Hoje em dia eu não me envergonho porque foi o que me fez refletir e buscar qual é a minha concepção de professor, o que, que eu penso em uma escola da infância. Mas esse processo que me fez desconstruir esse olhar veio de muita leitura, vieram de cursos, de formações que eu fiz, vieram de trocas que eu tive com colegas. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas que não se julguem, né? A gente precisou passar por esse processo também para a gente entender que aquela prática que nós fazíamos um tempo atrás, né, foi o que era aquilo que a gente fazia, era aquela a nossa credibilidade pedagógica, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem outra visão e que bom que nós temos outra visão, porque Que assim era a que eu ia gente dizer, que consegue bom isso, né, João? exato, Marcela. Assim a gente consegue desconstruir esse olhar que a gente tem. Então, eu sempre costumo dizer, não se penalizem, não se culpem, vamos se formando enquanto professores. E eu sempre tive sorte, né, de ter pessoas parceiras ao meu lado que me ajudaram no meu processo formativo, colegas que a gente refletia junto, pensava, tá, mas eu acho que agora esse EVA, vamos trocar, né? Vamos dar oportunidade de não ficar somente, folhinha portfólio, porque eu já fiz portfólio, gente, tá? Que vinha aqueles frufru, já fiz carimbo de mão, todas essas questões já fiz, tá? Então, aos poucos, junto com os meus colegas, junto com as parcerias que eu vim encontrando, nós íamos deixando de lado isso, essa concepção tradicionalista da pedagogia, e nós íamos trazendo, Sim. né, a criança como protagonista. E o que é principal é a gente, né, pensar qual é a imagem que nós temos de uma criança, né? E a imagem que nós temos e qual é a imagem que eu tinha de criança. E isso foi muito importante para mim refletir, porque eu tive, né, nós temos uma responsabilidade, né? Nós temos ali seres sociais ali, né, crianças diante de nós. Então, qual é a minha responsabilidade enquanto professor da primeira infância? Que imagem de criança eu estou vendo quando eu entrego uma folha de xerox para eles? Ou quando eu não quero participar de uma formação continuada, ou quando a escola me disponibiliza uma formação de professores gratuita com o fulano lá, ou com a pessoa mais incrível que está falando um assunto tão bacana e eu estou mexendo no celular, ou eu estou fazendo outra coisa, ou eu estou conversando com a minha colega. Então a gente precisa refletir muito sobre o nosso papel docente e qual imagem que nós temos de criança. Qual é a imagem que eu tenho de criança? Qual é a minha concepção de infância? Ou o principal também, né, Marcela, quando eu faço esses processos de seleção de professores, também participo, a gente sempre faz aquela pergunta, tá, mas por que tu quer trabalhar aqui na nossa escola? Ah, porque eu gosto de crianças, né? Esse gostar de crianças, ele é geral, né? Ah, eu amo Uhum. trabalhar, eu amo crianças. Ok, amar crianças, né? Muitas pessoas amam crianças, mas quais tipos de criança tu ama? Né? Eu posso amar o meu sobrinho, eu posso amar meus afilhados, eu posso amar, né, meu irmão, meu filho, mas aí tu vai chegar em um espaço que tu vai te deparar com uma diversidade de crianças, né? E aí, como é que tu vai lidar com isso? Como é que tu vai lidar com o xixi, com o vômito, com o choro, né? Então a gente Tu precisa sabe, fazer. João, Pode vou te falar, Marcela. atrapalhar um pouquinho. Não, pode Que eu falar, costumo deve. dizer que a gente não trabalha por amor, e sim a gente tem que trabalhar com amor, para o Exato. nosso trabalho fazer significado e ter Per- sentido. Perfeito isso, Marcela. O amor, claro, é uma característica fundamental, é um ponto fundamental para a gente estar trabalhando com as crianças. Eu preciso gostar daquilo. Mas eu preciso também não somente amar, né? Eu preciso entender a concepção de infância. Eu preciso estudar, eu preciso saber que, né? Eu preciso saber lidar com todas essas emoções, com todos esses conflitos que possam vir a surgir. Então, somente gostar, né, de trabalhar com crianças ou a escola é próxima onde eu moro, eu não vou precisar pagar passagem, então vamos lá, vamos contratar. Então a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Sobre o que é educação infantil, sobre a valorização da educação infantil. Então, volto a dizer, a formação de professores, ela se torna fundamental, ela se torna de grande importância para o nosso, né, para o nosso currículo e para a nossa vida, né? Então eu também preciso refletir o que eu faço como professor, né? E essa pergunta, eu sempre gosto de falar isso também, o que a gente faz como professor?
né? A gente dita as coisas, dita as regras, impõe, escuta. O que a gente faz? Né? A gente traz uma pedagogia bancária, como o Paulo Freire fala, né? Onde a gente só vai depositando conhecimento, ou uma pedagogia relacional, né? Uma pedagogia das infâncias, que a gente estuda, que a gente entende o papel da criança, que a gente respeita a criança, né? Que a gente acolhe ela e a gente entende também, se conecta lá, mesmo estando num coletivo, de um grupo, a gente se conecta no individual das nossas crianças. Então a gente precisa muito, né, repensar também qual é o nosso papel de professor. Né? Então a formação de professores, ela traz um grande olhar sobre isso, ela traz uma importância forte sobre o que eu pretendo, né? Tem um livro também, que eu também posso estar compartilhando com vocês, que quem me apresentou foi uma prof da graduação, a Vivi Guidotti, que é o livro A Escola Mudou, que mude a formação de professores também, que mude a formação do professor. E como, ao fazer a leitura desse livro, que também foi uma época que eu trabalhava no Xerox, ali tirando Xerox, e fiz o Xerox desse livro, fiz a leitura, e como eu refletir sobre tantas coisas que realmente a gente precisa se formar constantemente. Né? O Paulo Freire fala também, né, aquela frase que ninguém começa a ser professor uma certa terça-feira às 4 horas da tarde, né? É A gente se isso. constitui, a gente se forma professor constantemente, né? E ser professor, se formar professor é uma alegria, é um orgulho, porque a gente vai rompendo com questões, né? A gente vai ampliando olhares. Escutar hoje em dia, de um certo tempinho atrás, quando eu era prof, quando eu estava ali atuante mesmo na educação infantil, no dia a dia, e ver hoje como é o olhar dos educadores sobre os bebês, né, é algo que me encanta. Porque quando eu fui prof de berçário, prof substituto, uma prof tirou férias 30 dias, e aí Sim. o João foi lá, né, substituir, estar na sala ali com os bebês. Era uma visão totalmente, né, que eu pensava, nossa, mas como assim essas crianças têm que permanecerem somente em berços? Como assim elas têm que permanecerem nos que a gente chama aqui chiqueirinhos? Como que elas têm que permanecer presas? Por que elas não podem estar no pátio brincando enquanto as outras crianças estão brincando no pátio? Então, esse olhar, né, eu fui buscando também conhecimento sobre bebês, eu fui estudando, não sou expert para falar sobre bebês, mas o pouco que eu sei falar sobre eles eu compartilho, porque eu acho importante também. Mas, hoje em dia, lendo esses escritos, conhecendo pessoas incríveis, como a Helena de Oliveira, que fala sobre bebês tão bem, sabe? Conhecer outros profissionais que trazem esse olhar sobre os bebês é uma vitória, é um ganho pra gente, porque um tempo atrás, né, os bebês eles eram, não, vamos para a creche só para comer e dormir, como se não fosse importante, claro que é importante, mas para permanecer presos, né? Então a gente vê todo esse estudo sobre os bebês, a gente vê o quanto que é importante também a gente se formar também, refletir sobre isso. E essa questão também, que eu gostaria de trazer também, sendo um pouco uma crítica, é que às vezes na graduação nós não temos essa oportunidade. Né? A nossa matriz curricular ela não está voltada e pensada para a educação infantil em alguns aspectos. Ou quando está pensada para a educação infantil, é aqueles modelos de planejamento tradicionais, é a folha xerocada, é uma grade que chega a doer o coração da gente, de se deparar com aquilo, né? Pode falar, querida. Tu sabe que quando eu cheguei na educação infantil pela primeira vez, eu chorei. Eu achei que não era o que eu queria para mim. Ver aquelas práticas engessadas, aquelas crianças todas certinhas ali, eu disse, meu Deus, não é o que eu quero. Eu procurei a coordenação do curso, sabe? Ela me aconselhou e eu disse, eu segui. E foi aí que eu comecei a entrar nesse caminho das pesquisas e buscar sobre as infâncias. Exato, exato. A gente fala, e isso é tão importante, né, Marcela? Essa questão de busca, né? Porque na graduação, em algumas matrizes curriculares, nós não temos um estudo sobre a questão da troca de fraldas, sobre a questão do vínculo, sobre a questão da interação, sobre a questão da escuta, né? Temos universidades que são incríveis. Ó, a Tânia querida, já entrou aí. Temos universidades que são incríveis, que têm uma matriz curricular apaixonante, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos faculdades, universidades que são engessadas, digamos assim, que têm um olhar preso
sobre quando chega a cadeira de educação infantil, alguns pontos que o professor tem que dar aula, aquelas fases, né, do desenvolvimento que são jogadas impostas, não respeito à criança. Então, isso são reflexões que a gente precisa desconstruir. A gente precisa levar isso para dentro também da universidade, da formação inicial do professor também. A gente precisa levar pessoas que falem sobre isso. Quando eu recebo convites para falar em universidades, eu já voltei à Uniaselv para participar de uma semana acadêmica, para participar de duas aulas também, falando com os educadores, falando com os alunos do curso de pedagogia sobre um tema específico ali da educação infantil. Eu me senti muito feliz, porque ao mesmo tempo eu consegui levar um pouquinho da minha bagagem, eu consegui desconstruir também aquele olhar de que a universidade não é conteúdo, não tem conteúdo, e é algo tradicional, e aí a faculdade à distância também tem aquela questão, não, é só pelo diploma. Não é só pelo diploma. A gente precisa buscar além. A gente precisa buscar um conhecimento muito, muito amplo. A gente precisa pensar num contexto, a gente precisa pensar no que é a nossa concepção de infância. Pode falar, minha Sim. querida. Não, pode continuar. Estou respondendo os comentários aqui. A questão também, que é muito importante a gente repensar, é a linha de pesquisa, né? Pedagogia pode ser muito ampla, né? Eu quero falar, mas se nós temos uma linha de pesquisa, né? Um foco, que são, por exemplo, educação infantil. Meu foco desde o início da graduação era educação infantil, né? Então, o que eu quero falar sobre educação infantil? O que eu vou mesmo trabalhar em educação infantil? Então, isso é importante, a gente ter um foco, e a partir desse foco, né, dessa linha, né, de pesquisa, eu quero o meu foco em educação infantil. Então, vamos buscar livros, leituras, documentos norteadores da educação infantil. Para quando a gente chegar em um espaço, seja um primeiro emprego, seja em uma escola de educação infantil, que eu já estou há um certo tempo, ou enfim, nós podermos refletir, nós podermos levar um pouquinho do nosso conhecimento. Né? Porque a gente precisa, claro, a teoria e a prática, elas caminham lado a lado, mas eu preciso colocar em prática as minhas leituras também, eu preciso colocar em prática a minha reflexão. Tem um livro tal que fala sobre tal e tal, né, tema. Vamos ler, vamos questionar esse livro. Eu sempre costumo dizer, e talvez assuste um pouco as pessoas, vamos refletir sobre a base, né, da educação infantil. Eu não cheguei a ler toda a base do ensino fundamental, nem do ensino médio, admito para vocês, mas a base da educação infantil, né, a BNCC. A gente precisa ler e refletir, não é baixar a cabeça e seguir à risca como se fosse algo, nossa, né? O fulano tal tá falando que é assim, então eu vou fazer assim. É uma reflexão. E esse processo formativo do professor é importante. Eu estou lendo, mas eu estou refletindo, eu estou riscando ali. Como eu digo, eu estou brigando com aquele autor que escreveu tal e tal, porque talvez não vai... aquilo que ele está dizendo não vai servir para a minha realidade. Então, quando a gente tem esse olhar amplo de pensar nisso, Marcela, é fundamental. Eu pegar esse material e refletir e dizer, não, mas espera aí, isso não condiz. Ou até mesmo nos encontros formativos que nós temos, debater sobre isso. Mas espera aí, tu está dizendo que é tal e tal. Tá, mas espera aí, na minha realidade não dá certo. Porque senão a gente acaba tornando uma didatização da pedagogia, onde eu vou jogando as coisas, né? Como eu havia falado no início, educação bancária, e as pessoas vão só absorvendo, colocando para dentro e executando. Não é, nós precisamos refletir. O processo formativo do professor é uma reflexão. Eu preciso refletir constantemente sobre o meu trabalho, sobre o que eles estão me ofertando. Se eu, João, acho que não, que 15 minutos, né, para as crianças comerem no almoço não é tempo suficiente, as minhas leituras estão me dizendo que segundo o teórico tal, tal e tal, está dizendo que não, né, que a gente tem que pensar no contexto, a gente tem que pensar nas oportunidades de tempo, que o almoço é uma forma de aprendizagem, e eu ir até a minha gestão, a minha equipe, né, porque a gente trabalha no coletivo, e conversar com eles. Claro que não é uma briga, não é uma imposição, mas isso é fundamental para o nosso trabalho. Porque se eu estou ampliando esse meu olhar, é porque a minha formação está sendo suficiente, minha formação está sendo boa. Então, vamos buscar mais para poder ajudar. Porque, às vezes, a gente pensa, formação, né? O fulano é sabido demais, o fulano é exibido demais. Pessoal, a gente precisa
tá? A gente precisa compartilhar o nosso conhecimento, a gente precisa ajudar os colegas. De repente, a Marcela fazia uma prática que, né? Nossa, Marcela, eu acho que essa tua prática não condiz ali com a realidade do teu grupo de crianças. Vou te dar a mão e vamos nos ajudar. Quem sabe tu Vamos pode caminhar fazer juntos. de outra forma, exatamente. Por quê? Porque eu estudei sobre isso, eu vi um fulano tal que fala sobre isso, ó. Quem sabe eu te empresto esse livro. Isso é uma formação continuada. Isso é a gente pensar no outro e a gente partilhar as questões, né? Então é muito importante a gente ter essa reflexão, fazer leituras, discutir com os nossos colegas, né? Até eu fiquei muito feliz com a oportunidade que eu vou ter no próximo ano de estar fazendo uma estar sendo participando, desculpa, até agarrei para falar de emoção, Ah, mas é participando emocionante mesmo. do corpo docente de uma especialização na educação infantil, com a Tânia, com a Giane, com o Fernando Becker, com pessoas incríveis que vamos estar discutindo sobre essa nossa concepção de infância. Então é como se fosse um sonho realizado de poder levar para os professores um olhar sobre a educação infantil, um olhar sobre qual é a importância, né? Qual é a visão. Então, como é importante a gente poder buscar esse conhecimento, né? Como é importante a gente poder partilhar essas ideias. Às vezes a gente fala, a gente vai acompanhando as lives, né, do pessoal e a gente vai vendo que o fundo aqui é cheio de livros, né? Quem me conhece Aham. sabe que eu sou o louco dos livros, tá? É livro, 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 livro. E me perguntaram já, mas João, tu lê esses livros? Leio, pessoal, tá? Por incrível que pareça, eu leio. Claro que estou lendo com muito mais frequência, né, do que antes, mas eu leio e reflito. Então a gente precisa disso também. Ah, não tem condições para fazer um curso, vamos comprar um livro. Ou, de repente, aquele curso que é R$ 500, né? Ou é um valor muito alto. Eu compro um livro com esse valor, parcelo lá no cartão, vai chegar para mim, eu vou ler, vou refletir. Isso também é conhecimento, né? Então, a gente precisa, sim, se abastecer. O professor de educação infantil precisa planejar a sua rotina para ler, para estudar, para buscar conhecimento. A formação continuada é fundamental. Não pense que é somente na graduação, na especialização, que nós vamos parar por aí, nós vamos ficar estagnados ali. É muito importante esse momento de pandemia, Marcela, para compartilhar contigo e com o pessoal que está aí. Sim. No início eu recebi, né, para assessorar em vários, diversos municípios, né? Então foi ótimo, foi um momento de troca. E diversos professores entravam em contato comigo, né, perguntando e tudo mais. E mas eu não estou estudando, eu estou tirando esse tempo de férias, né, para descansar. Porque está sendo difícil. A gente sabe de tudo, né? A gente sabe que foi difícil para todo mundo, mas é o momento também da gente mudar, né? É um momento de transformação, é um momento de reflexão. A gente sabe que nós estamos lidando com algo inédito. A gente sabe que o Sim. retorno também requer muitos ajustes, muitas reflexões, muitas coisas para o nosso trabalho também, formas de voltar a atuar com as crianças, né? Os protocolos. Então, é importante, sim, a gente estudar sobre isso. É importante a gente buscar conhecimento, formação continuada sobre isso, para a gente poder se abastecer para poder ajudar, né, as crianças, a comunidade escolar para esse retorno. Então, eu ainda falei, pessoal, vamos estudar, vamos buscar o conhecimento. E às vezes é chato isso, claro, é chato, a gente, né, às vezes. Mas quando tu gosta daquilo que tu faz, se torna mais leve, Uhum. né? Não tem É mundo, isso. como dizem, né? Então, a gente precisa tirar um tempinho, fazer um planejamento do nosso dia, da nossa semana também, de como vai ser, quanto tempo eu estou me disponibilizando para estudar, quanto tempo eu estou tirando para ter essa formação continuada. Porque a gente precisa fazer um parâmetro também, né? Um balanço. Muito, a gente sabe que, né, quando é demais acaba atrapalhando e quando é de menos também atrapalhando. Então, a gente precisa desse equilíbrio. No início, a gente vinha de uma onda frequente de lives, eu tenho que assistir várias lives, eu tenho que fazer várias lives, e aí acaba que sobrecarrega e a gente Sobrecarga. não reflete sobre aquilo, vai no automático. Eu estou escutando a Marcela falar, mas eu estou pensando lá em outra coisa, já não estou mais nem refletindo. Então a gente precisa também cuidar da nossa saúde, né? A gente precisa cuidar do nosso trabalho, a gente precisa cuidar da nossa formação acadêmica. Então escolham, hoje eu estou agora assistindo a live, né, do João e da Marcela, falando sobre a formação dos professores. Então vamos, né? Ok, encerramos o dia, vamos descansar, vamos tirar tempo pra gente,
né? Ah, hoje eu não quero assistir uma live, eu quero ler um livro, eu quero, né, escrever algo. A gente precisa disso. A gente precisa valorizar essas oportunidades que nós temos. Nós precisamos nos valorizar também. Porque se a gente acaba, eu tenho que fazer curso, tenho que fazer muito, né? A gente acaba se sobrecarregando, gerando um estresse que vai ser prejudicial para a nossa vida. Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio. É fundamental a gente buscar conhecimento, é importante a gente buscar a formação continuada, com certeza é importante. Mas nós precisamos também ter tempo, né? Para ter tempo para gente, né? Então Fundamental. essa filtragem que a gente vai fazendo, esse balanço, é primordial, porque quando vê a gente está lendo sobre tudo, falando sobre tudo e a gente não está falando sobre nada e nem entendendo mais nada. Aí vira aquela bola de neve. Ah, eu tô falando sobre o que mesmo? Ah, essa live é sobre o quê? Ah, mas eu anotei tal e tal. Ah, mas eu tenho meu caderno das lives. E aí, a gente precisa refletir sobre isso. Eu sempre costumo dizer, tá, nós temos o caderno sobre a live. Essas anotações que vocês fizeram, o que vocês vão fazer com essas anotações? Nós vamos refletir, nós vamos fazer trocas. Vocês anotaram isso para colocar em prática também, esse retorno? Algumas escolas já voltaram, enfim, mas vocês estão colocando isso em prática? Vocês estão refletindo sobre esse conhecimento? Porque assistir lives, né, participar de formações, ou enfim, fazer leituras por fazer, porque o livro está na moda, porque o fulano está no auge da pandemia ali, tá famoso demais, nós vamos assistir. Isso não quer dizer nada, pessoal. A gente Não te precisa. agrega. Exato, Marcela, não agrega. A gente precisa ler e refletir muito. Fiz as anotações, vou revisitar, vou fazer, né, anotações. Hoje mesmo de manhã eu estava assistindo a Júlia Formosinho, que foi uma live incrível que ela trouxe coisas tão bacanas, né? Então ela foi falando, eu fui anotando algumas coisas que ela falou e já refleti, já disse, ah, não, isso aí eu posso trazer para o nosso encontro da noite. Então, isso é muito importante, a gente fazer essas leituras, né? Entender o outro, mas também colocar em ação, né? Colocar em prática. Então, a leitura, a formação continuada, ela é de grande valia para nossa, né? Para o nosso trabalho, para a nossa concepção de professor. Então, acho que isso é muito, muito importante. Acho que surgiu uma pergunta? Não. É um comentário. O acúmulo de conhecimento transforma o que é aprendizagem. Exato, exato. E aí vai se tornando caixinhas que a gente vai acumulando e a gente não vai compartilhando, né? Então eu parto da teoria de que conhecimento é feito para compartilhar. Acredito que eu seja uma das pessoas mais acessíveis que existe. Me manda mensagem pedindo formação tal, lá vou eu compartilho material. Se pedem informações, lá vou eu e compartilho, porque isso não é para mim, né? O que eu estudo a minha missão é com as crianças, a minha missão é com os professores. Então, é importante, fundamental que esse meu conhecimento, esse meu estudo, essa minha biblioteca que está aqui atrás, ou os cursos que eu participo, que sejam transmitidos para vocês, né? Que sejam, enfim, né, compartilhados. Então, é importante também, né? Eu sou um pouquinho apegado nos meus livros, não gosto de prestar meus livros, confesso, mas material online Mas quem não é, né? me pede que eu mando para vocês, mando, compartilho. Eu acho que isso é muito importante. Isso se torna uma grande roda, né? Então não é não vou atender, não vou passar conhecimento. Não, é a nossa missão enquanto formadores de professores, né? João, temos Oi, uma pergunta aqui. Sugestões. Como lidar com professores de pensamento retógrafo? Acho que é isso. retrógrado? Tá, eu acho que é É, retrógrado. difícil Tá. de mudar, que só quer reclamar. Assim, ó, É isso a gente vai complicado. encontrar. É complicado, né, gente? Isso nós vamos encontrar em qualquer profissão, né? Eu sempre costumo dizer que isso eu já encontrei em vários lugares, já trabalhei, quer dizer, né? Pessoas assim também não trabalham, não, graças a Deus que agora eu tô tá tudo ok. Mas enfim, a gente vai encontrando pessoas que têm um pensamento diferente do nosso. Nós vamos encontrando pessoas que têm a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, né? Ou aquele, eu fiz isso com o meu magistério, então sempre deu certo, sempre será assim. Por que eu vou fazer diferente? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter, além, a gente pode, claro, a gente tem aquela questão de julgamento. Ah, mas o fulano não faz, o fulano tinha que fazer. A gente tem que, o primeiro passo é estender a mão, né? É dar dicas, é conversar, é estar ali pronto. Claro que cada um vai reagir de uma forma,
né? De repente a Marcela não vai gostar que eu fale com ela sobre determinada coisa, que ela vai achar que eu sou metido demais, que eu quero roubar o lugar dela, ou por aí se vai, né? Mas eu dei o primeiro passo. E de repente, pessoal, algo que eu digo, tá, mas a fulana não quer, não quer. Ok, vamos respeitar o processo, vamos respeitar o tempo dela, o processo dela. Mas eu vou fazer diferente, né? Se ela está fazendo uma prática engessada, né, tradicional demais, se ela está sendo retrógrada demais, eu vou pensar nas minhas crianças, no grupo de crianças que eu atendo, e de repente ela vai olhar e vai dizer, nossa, mas está dando certo, nossa, mas eles estão... e aí, de repente, eu vou e compartilho. Ou, de repente, como quem não quer nada, eu vou ali e dou um livro para ela, indico um artigo, envio para ela. Eu acho que quando a gente primeiro passa é estender a mão. Né? Eu sempre digo que é a nossa missão enquanto colegas, por mais que, de repente, eu não sou o teu amigo, Marcela, de vida pessoal, não tomamos chimarrão juntos no gasômetro, tu não vem aqui em casa para nós fazer um churrasco, mas ali dentro do espaço da escola, nós somos profissionais. Então, acima de tudo, é a ética, né? Eu sei que às vezes dá vontade de, não, mas a fulana é chata demais, não quero conviver com ela. Mas a gente precisa, acima de tudo, ter respeito. Né? Então, de repente, aquela colega exerce uma prática que talvez, né, seja tradicional demais. Vamos tentar desconstruir isso, vamos tentar conversar com ela. Mas ela é fechada demais, ela não é aberta para isso. Bom, meu primeiro passo eu tentei, vou fazer com as minhas crianças, quem sabe eu possa convidar ela, né? Porque às vezes um ovo assusta muito. E eu admito que um ovo me assusta. Quando eu recebo propostas, às vezes, que são desafiadoras demais, me assusta pra caramba. Eu fico muito nervoso, por incrível que pareça, sabe? Então, Tu mas eu trouxe, tenho... João, Oi? uma palavra bem importante, que é respeito. E eu acho que ela vai ao encontro de empatia, sabe? Que nessas Exato, situações a gente tem que usar essas duas palavras e o significado delas, né? Para exato, poder exato. trabalhar com esses profissionais. Exato. E entender também que realmente um período foi sempre assim que a pessoa fez. Então, chegar um ovo e colocar abaixo e dizer, não, tu tem que fazer assim, assim, sabe? Não é um processo. Aos poucos a gente vai desconstruindo, aos poucos a gente vai ajudando. Claro que a outra pessoa tem que estar aberta para essa desconstrução. De repente, eu não vou estar aberto logo de início, mais à frente, né? Mas é um processo, porque se a gente fica com essa troca de flechas, falando mal da colega, brigando, falando um grupinho do WhatsApp, ou a coleguinha passou pelo corredor, eu estou falando, eu não estou sendo ético comigo mesmo, né? Eu não estou pensando no meu trabalho, porque eu sempre falo, nós estamos na educação infantil com as crianças, para as crianças, o nosso trabalho é com elas, né? Nós vivemos um coletivo, ok, vivemos um coletivo, mas o nosso foco são as crianças. Né? Se a fulaninha executa um péssimo trabalho, exemplo, vamos tentar ajudar ela. Não deu certo, a fulaninha não quer, fulaninha não gosta, fulaninha não está aberta. Vamos tentar, é um processo, né? Um processo de repente, né? Hoje ela não quis, mas um tempinho mais à frente ela vai querer. Né? Então, isso também são combinações que a gestão vai fazendo. Por isso que entra a importância da formação continuada também, de levar outros profissionais fora do espaço. Claro que também valorizar os profissionais que estão dentro da sala falando sobre, Sim. né? Com certeza, mas também levar outros profissionais. Porque às vezes a gente escuta, mas fulaninho tá falando, fulaninho é daqui, mas aí a gente escuta outra pessoa de fora que mostra realidades possíveis, né? Realidades que vão ser, que podem ser, né? De fácil de executar, que está ao nosso alcance, e a gente fica pensando, opa, né? Mas eu acho que isso é possível. Então, às vezes não é importante a gente dar oportunidade também para outra pessoa de fora vir até o nosso espaço e fazer um relato e mostrar as possibilidades, mostrar que é possível. Né? O principal, claro, é a gente sair da nossa zona de conforto, é desconstruir, mas o que é principal é a gente pensar, né, nas crianças, na nossa relação que a gente tem com elas, e sim, né, e mostrar, é possível, vamos tentar. Né? O vamos tentar que é fundamental. Tá? Surgiu mais alguma coisa? Não. E sem contar, João, que eu acho que as nossas crianças, elas demonstram, por exemplo, tem uma prof que está com uma dificuldade com a turma dela. O nosso lidar com a nossa turma vai servir de exemplo para ela. Talvez ela não queira nos ouvir, mas ela vai perceber. Exato, exato. Isso é uma conquista, né? Então, a gente sabe que vamos encontrar pessoas mais abertas, vamos encontrar pessoas que são mais fechadas, que gostam de trabalhar, né?
Ah, só eu na minha caixinha, mas isso é um processo, pessoal. Por isso que eu valorizo muito esses encontros, essas rodas que as escolas deveriam, fazem, claro, tem escolas que fazem, esses encontros, esses debates para a gente poder compartilhar. Porque, de repente, a minha angústia, né, a Marcela pode me ajudar, de repente o outro pode me ajudar. Mas a gente precisa, como diz aqui a minha camiseta, a docência se fazer um coletivo. Né? Então, a gente precisa se encontrar. Às vezes não precisa ser aqueles encontros para a gente ficar falando fulaninha não mexe, fulaninha não pode mexer no celular, tem que vir trabalhar de uniforme, fulaninha tem que bater o ponto, vir no horário, não é para botar testado. Esse momento a gente deixa para o outro, né? É um momento de encontro, é um momento de conexão que a gente precisa ter. A gente precisa também, o professor também precisa se sentir amparado, o professor precisa também se sentir que ele é aceito, que ele tem vez e voz também, que ele é escutado. Que a Perfeito. escola acredita no olhar dele. Eu não posso, eu, João, não posso simplesmente chegar e jogar para a Marcela cobrar coisas, né? E não dar um colo para ela. E não chegar e dizer, tu quer uma ajuda, Marcela? Tu precisa de alguma ajuda? Tu quer que eu fique com eles um pouquinho para te ali tomar uma água e respirar? E isso vem da nossa concepção também de empatia, vem da nossa concepção também dos nossos estudos sobre, né, as relações, né, a pedagogia relacional, porque eu não posso me colocar em um pedestal, me fechar na minha sala e ficar ali, vocês que se virem, vocês que executem, né? E às vezes quando eu compartilho, as pessoas dizem, mas tu faz isso? Faço. Se eu tiver que trocar fralda, eu troco fralda, eu brinco no chão, eu jogo futebol, eu faço todas as coisas, né, possíveis. Por quê? Porque isso vem de humanização. Isso vem daquilo também. O que eu prego, né, eu preciso colocar em ação. O que eu falo para vocês, que a gente precisa estar com as crianças, que a gente precisa respeitar os nossos professores, eu coloco em ação. Eu estou ali junto, não estou vendendo um modelo de perfeição, não sou um homem perfeito, tenho vários defeitos também, várias falhas, mas o máximo que eu posso estar junto, refletindo, conversando, apoiando é fundamental. E a gente precisa também pensar nisso. A gente precisa pensar assim, nossa, mas a gente está lendo ali, tive a formação com fulano tal, que fala sobre a gente ser, né, uma rede de apoio, sobre a gente se ajudar, sobre a gente estar próximos. E aí terminou a formação daquela pessoa, eu vou lá e falo, ai, ó, a Marcela não sabe trabalhar direito. Ah, ó, a Marcela não cuida das crianças dela bem. Não, a Marcela só fica mexendo no celular. Cadê? De nada adiantou. Cadê a ajuda? Exatamente, de nada adiantou. Por isso que eu bato sempre na tecla. Qualquer formação que nós tivermos, qualquer leitura que nós fizermos, vamos refletir e vamos colocar em ação. Vamos ter essa reflexão. Eu não posso chegar lá e me sentar e ficar uma hora, um tempo determinado, escutando a Marcela falar e virar as costas e fazer o oposto. Né? Então, cadê a empatia? Cadê a ação? Né? Se eu falo com as crianças, se eu combino determinadas coisas com as crianças e eu quero que elas cumpram, eu também, enquanto adulto, preciso também cumprir o meu papel de professor. Né? E não é somente eu pensar em mim. A gente precisa pensar no amplo. Eu preciso pensar que, de repente, a minha ação que eu vou fazer, o espaço que eu vou utilizar, pode atrapalhar a Marcela com as crianças dela, pode atrapalhar o grupo, pode atrapalhar o pessoal da limpeza. Então, a gente tem que pensar no coletivo. Não podemos pensar em caixinhas fechadas. Então, por isso que é importante a gente refletir constantemente, diariamente, nos encontrar. Volto a dizer, eu não preciso ser amigo de todo mundo. Eu não quero ninguém, né? Digamos, não quero ninguém na minha casa que tomando café comigo. Eu quero trabalhar, né, em prol das nossas crianças, eu quero estar na escola respeitando as crianças. Agora, eu não posso querer muita coisa e fazer o oposto. Né? Porque quando a gente quer muito, a gente cobra muito, a gente também tem que dar o exemplo, né? Então isso é fundamental a gente repensar. E aí volto, né, a dizer qual é a nossa concepção que nós temos de infância, né? Qual é as nossas leituras, quem são os nossos teóricos que a gente lê, que a gente estuda e reflete, que falam sobre isso, né? Ah, eu li um livro maravilhoso que fala sobre determinadas coisas, tá? E tu estás colocando em ação essa tua leitura, está pensando nas crianças, está pensando nos teus colegas, né? Como a gente fala, claro, nós estamos ali para as crianças, com as crianças, né? Mas também eu tenho que pensar nos meus colegas. Né? Eu tenho que pensar nessas leituras. Nossa, Marcelo, eu achei um livro que é a tua cara. Eu vou lá, vou te mandar a foto. Não precisa te prestar, vou te mandar a foto do livro. O que tu acha? Quando tu tiver, tu compra. Ou eu te mando uma página, eu vou tirar essa foto dessa página, pensou em ti. Isso é uma formação continuada. Né? Então, isso Uhum. é importante a gente pensar também na prática. É a gente se reunir. Os nossos inscritos também são importantes para essas formações, a gente poder compartilhar.
Sempre pergunto, tá, as escolas estão fazendo nesse momento de pandemia ou quando era presencial, formações continuadas com a equipe também, a equipe poder compartilhar suas documentações, poder compartilhar suas anotações. Isso está sendo ofertado, né? Ou o que está sendo? O professor está sendo escutado, os professores precisam escutar, precisam ser escutados também. A gente só cobra, claro, né? Nós cobramos, sim, temos questões que são precisas serem cobradas, mas eles são escutados também. E essa escuta, como a gente fala com as crianças, né? Ah, tá, a pedagogia da escuta é escutar com o coração, não é só escutar e esquecer. Tá, e como professor, a gente escuta ele também e é com o coração, e a gente dá um apoio e a gente pensa, né? A gente pensa em ajudas, em suportes que vão vir ajudar ele, ou a gente apenas só joga, né? Só aquele comando e controle. Eu sou gestão e eu mando e vocês dêem conta, eu quero documentos, e aí a gente se preocupa muito com os documentos, né? A gente se preocupa muito com a parte burocrática e a gente não se preocupa com a nossa formação, com a nossa concepção de professor de criança, né? E a gente não se preocupa com as crianças estão lá. Né? Ah, deixem elas brincando e vocês têm que fazer relatórios, fazer portfólio, fazer coisas. A gente precisa refletir muito. Né? A gente precisa refletir muito, porque às vezes quando termina algumas formações, eu recebo mensagens no privado, e eu fico muito feliz com essas mensagens. Nossa, como a tua fala sobre determinada questão trouxe uma reflexão tão importante sobre qual é o papel do professor, sobre como a escola precisa estar unida. Né? E realmente a escola precisa estar unida e precisa estar aberta. Né? A escola está dentro da comunidade. Né? E quando a gente se abre para a comunidade, a gente ganha respeito, a gente ganha visibilidade, conhecimento também. Eu aprendo com os outros, eu aprendo com a cultura que eu estou ali inserido, né? Com a cultura que eu estou conhecendo, eu aprendo com as crianças produzem cultura, né? As crianças têm uma bagagem cultural que é incrível, então cabe a nós estudarmos sobre isso, cabe a nós refletirmos nesses encontros formativos sobre qual é o papel da criança, o que as crianças da Marcela têm, por que as crianças da Marcela têm interesse sobre dinossauros, por quê? Ah, a Marcela vem e traz um relato, né? Nossa, que legal, quantas descobertas eles fizeram, quantas possibilidades eles fizeram. Então, esse processo, né, esse percurso formativo, ele é constante, ele é diário. Né? Apesar de nós, infelizmente, não estarmos com as nossas crianças no dia a dia, presencial, mas virtual, a gente está tendo um retorno, né? Não de todas, mas de algumas nós estamos tendo. Esse retorno, qual é a minha reflexão? Né? Como é que eu posso fazer essa leitura do que as crianças estão me trazendo? O que eu vou estudar ou qual formação que eu vou buscar para pensar nesse meu retorno, para pensar na questão da saúde mental dessas crianças, da minha saúde mental. Então, a gente precisa, sim, pensar muito e diariamente na questão da formação continuada dos professores, no que isso vai me agregar e o que não vai me agregar. Né? Surgiu alguma pergunta, alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então, acho que isso Temos mais 9 minutinhos aproximadamente. Nossa. Então, eu vou chegar para as considerações finais. Eu acho muito importante. Fico muito feliz novamente, muito honrado das oportunidades que a quarentena nos proporciona. Ontem mesmo eu havia falado, é um momento frágil, um momento chato, né? Um momento ruim, mas ao mesmo tempo um momento bom, que foi, né, que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer pessoas tão incríveis. Mas a questão da formação dos professores, ela é fundamental. Eu estou nesse campo da formação de professores há 3 anos também. É algo que eu acho incrível, é uma responsabilidade muito grande a gente poder compartilhar teorias, compartilhar práticas também. Então, o que eu poderia dizer, assim, de um conselho, se me perguntasse um conselho, é a gente nos unirmos, é respeitar o outro, é respeitar também, né, os nossos colegas, é a gente saber que não existe competição, que no céu há espaço para todas as estrelas, né? Algumas talvez brilham mais e aí talvez incomode aquela que está um pouquinho apagada, mas acha que pisando em cima do outro vai conseguir brilhar mais. Enfim, eu acho que isso é fundamental a gente seguir se unindo, entender que a gente só vai entender também realmente o real sentido da educação quando a gente realmente respeitar as crianças, respeitar o nosso papel enquanto professores, né, da primeira infância e respeitar o outro, né, e entender que todos nós somos rede de apoio, todos nós somos colegas, né? Então, muito obrigado, Marcela, foi maravilhoso esse bate-papo, passou muito rápido. Nossa, acho que falar sobre de coração, eu e a Luana, a gente agradece muito o teu aceite. Há muito tempo a gente já
caminha junto nas redes sociais, te acompanha há muito tempo. Então é uma honra te receber como convidado na nossa página, né? E um bate-papo gostoso desse que só traz informações pertinentes pra gente, né? João, tem aqui, ó, João, Tá quais bom. autores e livros que você indica na área da educação infantil? Eu acho que depois você pode fazer uma listinha, a gente pode postar. O que que tu acha? Posso fazer uma lista, mas tem, assim, incríveis, né? É Tenho eles. Altino, que é um grande amigo também. Maria Karen Barbosa, que eu falei para vocês. Temos a Adriana Friedman, que fala também sobre, né, a vez e a voz das crianças. Mas tem vários. Eu posso fazer uma lista assim e compartilho com vocês, tá? Tem muito material incrível que a gente pode falar, tá? No mês de Marcela, novembro a gente vai ter o Altino com a gente também. olha só que coisa boa. Aproveite, o Altino é um grande amigo também. Um amigo antes de pandemia, né? Um amigo Antes, virtual, mas concordo. é uma paixão. Quem convive com ele sabe que ele é incrível e ele é muito generoso. Essa generosidade dele é algo que me encanta. É uma Ele não inspiração te para mim deixa sem também. resposta, né? Eu, desde que procurei ele pela primeira vez, como tu disse, desde antes pandemia, sempre me retornou. Exato, exato. Ele tem uma generosidade que muitas pessoas precisariam conviver com ele para poder ter essa generosidade. Gente, muito obrigado, Dana. Obrigado, querida. Obrigado, gente, pelo carinho. Foi ótimo estar com vocês. Para quem está na minha rede social, sigam a Marcela, sigam a Inteirezas da Infância, que é maravilhoso, que é uma página incrível. E quem está na Marcela, me sigam também, conheça um pouquinho É mais do isso meu aí. trabalho, tá, pessoal? Nossa Um página está beijo. nascendo, mas está brilhando. Linda, é uma página linda, é uma página que eu admiro bastante a construção que vocês vêm fazendo. Um beijo, pessoal, que acompanharam a gente desde o início, para quem entrou depois também. Beijo, Dana, querida. Dana também, uma queridona, uma amiga. A Dana é Obrigado, mais do gente. que. Obrigado, obrigado, Marcela. Obrigado, uma boa noite para ti, boa semana para todo mundo. Muito bom estar conversando com vocês, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Faz um X aí para nós fazer a foto. Aê! Foi. Foi. Beijo, gente. Obrigado, Beijo. obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Foi ótimo estar com vocês. Tchau. Tchau. Pessoal, nós do Inteirezas da Infância, eu e a Luana, agradecemos a participação de todos vocês. Nas próximas semanas estaremos divulgando as próximas lives. Teremos o professor Altino, tem a Reinventar, que é aqui da nossa cidade, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, que a gente vai falar sobre a retomada das escolas, que em cada momento tem a sua escola que está voltando. Então, tudo no seu tempo, as coisas vão dar certo. É só a gente ter paciência. Agradeço a participação de todos e um beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.